vamos falar um pouco sobre esse título. Nós sabemos que ele não tem assim, uma certa credibilidade, né? A desilusão de Adão. Isso até é uma coisa cômica, parece uma coisa meio engraçada, não é muito sério, mas já há uma seriedade. Por isso nós decidimos manter esse nome. Então, sem muita explicação do porquê, né? Aquela coisa, entrar numa questão de Adão, uma questão religiosa, né? Teológica, eu quero evitar isso, pelo menos por enquanto. Mas vamos falar dessa questão mais específica da desilusão. Vamos imaginar então o exemplo que nós temos daquilo que é ilusão, uma pessoa iludida. Vamos imaginar aquela mocinha que está sendo iludida pelo aquele rapaz, pelo seu namorado. Né? O que isso quer dizer? Que ele criou um personagem, né? Dentro de toda uma situação, ele criou o personagem de um príncipe encantado e vendeu esse personagem, toda essa história para ela. Né? Então ela está vivendo, né? Por esse momento, ela está vivendo esse conto de fadas. Aí quem está de fora, os familiares, o amigo, todo mundo tenta falar, olha, não, tá. E essa pessoa não aceita. Você está com inveja. Você não conseguiu, e eu consegui, você está querendo derrubar. Eu estou dando o exemplo aqui da questão do relacionamento, mas isso acontece em todas as áreas. Mas enfim, e ela não aceita, né, esse comentário que essas pessoas fazem. Mas o que vem a ser realmente essa ilusão? Né? O que é o desiludir-se? Para começar, você percebe como que é complicado desiludir-se, tomar consciência de que você está iludido, porque aí já começa a resistência que nós temos de não sermos o mais inteligente. Eu estou sendo enganado, eu fui enganado. Aceitar que me passaram para trás é realmente muito difícil. Né? Nós não aceitamos com facilidade. Isso nós sempre damos desculpa. Então você vê que essa pessoa se encontra em uma situação complicada. Por quê? Porque chega um ponto em que ela percebe que aquilo não está se sustentando. Porque aí de início, né? Entende? Parque de diversões é muito bom quando você chega, primeira hora ali você está correndo, está pulando. Aí quando vai chegando no fim da tarde você não aguenta mais. Ah, pelo amor de Deus, mais uma roda gigante, mais um tobogã, meu Deus do céu, não aguento mais. Então aquilo que é parque de diversões, né? Meio-dia para tarde começa a mudar o conceito. Né? Então aí é que entra essa questão que nós colocamos como essa complicação, em que todos nós estamos nesse conto de fadas. Né? Você percebe que esse rapaz só conseguiu vender esse conto porque aquela pessoa também estava aberta a comprar esse tipo de ilusão. Então, uma coisa interessante, não tem inimigo externo. Não tem, no caso, como a minha comparação, não tem esse rapazinho, esse ser, né, que está tentando nos enganar, manter todo mundo dormindo, né, aquela coisa toda. Não, não acho que tem essa teoria da conspiração. É nós mesmos. É nós mesmos, porque nós procuramos essa facilidade. É sempre mais fácil quando o outro faz, quando tudo é muito fácil, quando o mundo está conforme o que eu quero, do jeito que eu toco o mundo dança. Quando nós percebemos que a coisa talvez não seja assim, aí nós corremos para um personagem, corremos para uma ilusão. Na relação com Adão, a desilusão de Adão, tem a ver muito com isso. Não fiz esse comentário primeiro aqui, mas é a questão da dualidade. Se nós pegarmos, então, do jeito que está na Bíblia, né, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, tem Adão e Eva, né, criação, aquela coisa toda, todo mundo conhece. Acho que todo mundo conhece essa história. Você vai ter ali antes e depois daquela experiência com a ciência do bem e do mal. Depois dessa experiência com a maçã, a ciência do bem e do mal, tal, são expulsos. Porque ali entra a consciência do bem e do mal. E antes, como é que ele viu? Se a minha mente passou a ter consciência apenas do bem e do mal, apenas depois da experiência, antes via como essa mente de Adão? Na unidade? Consequentemente, no paraíso?
Você percebe? Eu já estava lá. Quando sai da unidade que vai para essa separação, do pecado da separatividade, estou separado, é o filho pródigo. Quando ele sai, aí começa todo o conflito. Porque aí o que acontece? Eu começo a gostar disso, necessariamente eu já não gostei daquilo. E os meus interesses vão de contra os interesses do outro, que vai de contra os interesses do outro, e nós temos a guerra. Nós temos todo o conflito, o sofrimento, justamente isso. Porque na dualidade nasce o ego, o egoísmo, que é a raiz de todos os males e todos os vícios. Né? Então, é nesse ponto que entra o desiludir-se. E aí nós colocamos de uma maneira que é difícil, porque lembra daquela mocinha que está lá no seu conto de fada? Chega um tempo em que não é mais engraçado, não é mais legal, ela sabe disso, mas é difícil aceitar. Você vê que na passagem do filho pródigo, quando ele percebe que está no chiqueiro, ele não vai queixar do mundo. Ele cai em si, ele toma consciência e toma uma decisão. E compreende que tudo aquilo sempre esteve lá. Ele nunca deixou de ser o filho. Mas por um momento ele estava iludido. Então nós precisamos tomar essa consciência dessa nossa ilusão. Nós criamos um personagem dentro de um conto de fada. Essa é a vida diária de cada um. Estamos tão acostumados com ela a se relacionar que parece que há uma unidade do mundo. Né? Você com seus colegas de trabalho, na sua casa e tal, mas é totalmente individual cada um. Só que de tanto tempo estar ali, aparentemente você está convivendo. Preste atenção nisso. Aparentemente existe um convívio. Você, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, o colega, o seu vizinho, o prédio, você, bom dia no elevador, entra no trabalho, no trânsito, aquela coisa toda, vai ser assim, totalmente uma fantasia. Não tem unidade ali. É a Torre de Babel, cada um está falando uma língua. Mas de tanto tempo, parece que nós temos a ilusão de uma normalidade. Né? Parece que é um cosmos, quando na verdade é um caos. Então a nossa proposta aqui é trazer esse fato. Então, olha, lembra essa questão do conto de fada? O desiludir-se. Então é quando essa mocinha toma consciência de que, olha, peraí, é o bairro de diversão, depois do meio-dia você está muito cansado. Aqui já não é mais tão engraçado, aqui já não é mais tão legal. Então agora você começa a realmente das duas uma. Ou você percebe isso e tem a coragem de falar, olha, os empregados do meu pai foram muito melhor do que isso, o que eu fiz? Quer saber, de um, em vez de ficar falando que foi meu pai que poderia ter me dado mais, o mundo poderia ser melhor, o país em que eu estou, tem muita isso, tem muito aquilo, muita corrupção. Aqui não dá valor à arte, por isso que eu não sou artista reconhecido. Um monte de artista que veio de baixo, que veio das camadas inferiores e estão aí. Agora você é porque tem alguém que está contra você. Ou nós ficamos nessa lamentação, ou eu tomo essa consciência de que, peraí, é uma ilusão. Só que se a minha mente conseguiu criar essa realidade ilusória que está me fazendo sofrer, ela pode também despertar para uma verdade maior. Não criar outra realidade. Geralmente é o que fazemos. Criamos outra, e mais outra, e mais outras. Aí vira um vício, um compulsório. Por isso compramos tantas coisas. Compramos tanta coisa que não precisamos, falamos tanta coisa de que não conhecemos, sentimos tanta coisa que é só o nome e não tem sentimento nenhum. Então é quando a gente toma consciência dessa ilusão e aí vem essa desilusão, desiludir-se. Eu não vou aqui querer sacrificar e condenar esse rapazinho que criou toda essa fantasia. Eu na verdade queria. Ele só me vendeu aquilo que eu estava querendo comprar. Tudo é culpa minha. Então é interessante que nós voltamos à unidade. É por isso que há sempre nessas linhas esotéricas, esses estudos filosóficos, há sempre essa caminho de volta à religião, religar e voltar ao Pai. Voltar não é uma questão religiosa, estou falando de voltar à verdade, à unidade. Né? Já que estamos tanto tempo nessa dualidade, né? Com o tempo, com os vídeos, nós vamos colocar isso de maneira mais clara. Eu sei que tem outros canais, pessoas até mais profissionais e especialistas, o mundo está cheio de especialistas, né? Nós não somos nem de um nem do outro. É uma coisa íntima, nossa, pessoal, bem amador. Né? De repente pode vir a ser interessante para alguém. É interessante para mim. Tem algumas pessoas, 3 ou 4, que eu sei que vai ser interessante também. Então nós já fazemos algum encontro, então vai ser mais fácil com o vídeo.
tem algumas pessoas que moram fora, tal, vai ser mais fácil, né? Agora, quanto mais se interessar, melhor. Então, com o tempo nós vamos explicar mais, mas a ideia é justamente essa, trazer foto, perceber dentro do nosso cotidiano aqueles pontos, né? É como o caminho de pão, a migalha de pão para saber voltar, né? Foi Maria. Aquela migalha que percebe, olha, aquilo você percebe, não era isso, né? O sonho, quando você está num sonho, tal, e acontece algo que aquilo te desperta. Não, cara, peraí, isso deve ser um sonho. Às vezes você fica meio perturbado, porque você acordar dentro do sonho é um negócio meio perturbador. Mas quando você acorda é porque alguma coisa acontece ali e você sabe que aquilo não deveria estar acontecendo. Aquilo só pode acontecer no sonho. Quando nós olhamos essa realidade, nós percebemos que ela não é tão material, né? Essa coisa tão perfeitinha como nós queremos acreditar. Porque, querendo ou não, passa-se muitos anos como aquela namoradinha iludida. Muito tempo, muitos séculos, muitos milhões de anos nós estamos ali presos, né? Então, assim, vamos lembrar, esse é o nosso trabalho, a nossa ideia, né? De tentar perceber essa migalha. Perceber, olha, ali tem um cara chamado Hermes Trismegisto, ali tem um cara chamado Jesus, ali tem um cara chamado Buda, ali tem um cara chamado Allan Kardec, né? Ali tem um cara chamado Chico Xavier, Irmã Dulce, Seu Joaquim, Dona Maria. Esses que não são tão famosos assim, mas estão fazendo coisas que não era para estar fazendo. Lembra do Matrix? Tem coisa que não faz sentido. Peraí, se eles conseguiram, mas se um só conseguiu, então chama atenção. Então vamos tentar entrar um pouco nisso. Sem, como eu estou dizendo aqui, não estou levantando bandeira para uma questão de uma religião, de um segmento religioso. Eu só estou dizendo que chega um momento em que você percebe que algo, né, não é que está errado, não é que é uma mentira, é que é mais abrangente daquilo que você estava cômodo a acreditar. Nós colocamos a nossa vida simplesmente nessa 2 de 2, 4. Mas aí você percebe que esse 4 é muito mais profundo. A vida é muito mais do que 2, muito mais do que 2, muito mais do que 4. É eternidade. Então quando você começa a se aproximar disso, aí fica interessante. Aí se desiludir-se, que tem que partir de você. Outra pessoa falando, você fica com raiva, você sabe. Mas por isso que eu dei o exemplo. Olha, minha filha, sai, você tá vendo que esse cara, essa menina não é bom. Ninguém aceita isso, ninguém. Você não consegue enxergar. Se não partir de você, você não acorda, né? Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito. Eu espero que venha a ser útil.